Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar com você sobre como contratar um estagiário da forma correta. E aqui, algumas empresas contratam um estagiário ou fazem um contrato de estágio por acreditar ser uma modalidade de contrato trabalhista mais barato. Só que não sabem, ao menos, quais são os riscos que eles estão correndo ao contratar um estagiário de qualquer maneira. Isso sem falar que se a sua empresa não faz uma preparação, uma organização de como vai ser esse programa de estágio, acaba por contratar um estagiário, mas não sabe qual é a eficiência, não sabe qual que é o resultado que espera daquele tipo de contratação. Mas espera aí que eu vou falar tudo sobre o tema contrato de estágio com você hoje, aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, eu quero me apresentar para você. Eu sou Michele Coelho, muito prazer. E o que eu te indico é que já chegue aqui nesse vídeo se inscrevendo no canal, ativa as notificações para você não ter mais problema na sua área trabalhista. Inclusive, já deixa aqui o seu curtir para esse vídeo chegar a outros empregadores que também precisam. A primeira coisa que você precisa saber como empregador sobre o contrato de estágio é que a finalidade desse contrato é para que o estagiário possa aprender e estar preparado para o mercado de trabalho. Então é um contrato que tem uma finalidade, o aprendizado e a preparação do estudante. Sabendo disso, você vai montar o programa de estágio da sua empresa, que é você saber o nível de eficiência e resultado que você espera daquele estagiário. Então, para o seu programa de estágio, você vai querer um estagiário, um estudante mais cru, que não sabe de nada, e aí você vai ter que treinar e ceder para ele todas as habilidades que ele vai precisar para o dia a dia dentro da sua empresa. Ou você vai querer um estagiário que já trabalhou, já tem um certo nível de experiência. Quais são as atividades que ele vai desempenhar dentro da sua empresa, fazendo o programa de estágio? Então aqui você tem que delimitar o que você espera daquele estagiário. Lembrando que, como eu acabei de falar, a finalidade do programa de estágio é promover a preparação e o aprendizado do estudante. Então, tome muito cuidado com isso, principalmente na hora que você for delimitar as atividades que ele vai fazer no dia a dia na função de estagiário. Depois que você montou o seu programa de estágio, chegou a hora de buscar os pretendentes à vaga de estagiário na sua empresa. E aqui você pode buscar no mercado de trabalho, você pode pedir indicação para as pessoas que trabalham na sua empresa, você pode fazer um convênio ou uma parceria com alguma instituição de ensino e você também pode optar por aquelas redes que só promovem programa de estágio, como por exemplo o CIEE, não sei se tem aí na sua cidade, mas o CIEE é um centro que promove essas contratações de estágio. Então você pode também ir para esse tipo de organização que faz o contrato, faz a intermediação entre você e o estagiário pretendente à vaga. Depois disso, você já tem o seu programa de estágio montado, então você já sabe o nível de eficiência e resultado que você espera daquele estagiário. Você já foi buscar os pretendentes à vaga. Agora chegou a hora de você fazer a entrevista com os estagiários, com as pessoas que pretendem ter essa vaga dentro da sua empresa. E aqui eu vou até dar uma coladinha, porque eu montei algumas perguntas que eu sugiro que você tome nota para você fazer na sua entrevista com os pretendentes à vaga. A primeira, você vai perguntar o seguinte: por que você escolheu a área tal, que é a área que ele vai trabalhar na sua empresa? Deixa ele falar, deixa ele mostrar para você o porquê que ele gosta da profissão, se ele já teve algum contato, quais são os pontos interessantes, o que talvez ele não gosta. Então aqui deixa ele contar o porquê dessa escolha. Ou será que talvez ele só escolheu essa área porque ele foi influenciado pelo pai, pela mãe? Então aqui entenda, veja por que ele escolheu essa profissão, o que ele gosta na profissão. Depois disso, você vai ver aqui, o que ele menos gosta na área que atua. Então, quando ele falar para você o que ele menos gosta na área que atua, você já sabe que as atividades que tiverem essa área, ele provavelmente vai ter dificuldade. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu era estagiária de direito e eu tinha que fazer tanto uma defesa de uma empresa, ou então entrar com um processo, ou ir ao fórum,
Tinha algumas atividades que eu tinha maior dificuldade, como por exemplo, quando eu entrei no meu primeiro programa de estágio, eu tinha dificuldade em fazer defesa, porque aquilo para mim era muito complexo, eu não sabia. Mas, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo. Não era uma coisa que eu não gostava, mas eu tinha dificuldade. Agora, quer ver uma coisa que eu não gostava? Eu não gostava muito de ir ao fórum. Isso era uma coisa que eu não gostava muito. Eu não gostava muito de trabalhar em processo, porque eu sempre gostei, eu tive tendência a gostar da área consultiva. E aí os locais que eu trabalhava sempre tinha uma tendência maior à área consultiva, ou então tinha uma parte que mexia de processo. Só que assim, por mais que eu não gostasse daquela área, eu trabalhava naquilo. Então é legal você entender o que ele não gosta, qual que é um ponto que você pode levar mais a atividade dele. Então, por exemplo, no meu caso, eu não gosto tanto de processo, eu gosto mais de prevenir, porque eu acho que remediar algo que uma empresa faz errado, é melhor você prevenir. Então, assim, eu gosto da prevenção, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com prevenção na área trabalhista. Então, assim, se você fosse me contratar como estagiária, seria melhor você me colocar em atividades que levam à prevenção dentro da área trabalhista. Porque é o que eu acredito, é o que eu penso. Então, por isso, eu tenho maior facilidade em trabalhar com aquilo. Não que eu não trabalhe com processo, não é isso. É porque eu tenho mais facilidade em trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu tenho contato com a profissão, que é o que eu amo, entendeu? Então, assim, quando você pega esse estagiário e você vê com ele o que ele gosta mais de trabalhar, qual que é a área que ele mais gosta dentro da profissão, você começa a encaminhar ele para dar o melhor dentro daquilo que ele ama. E aí a tendência é que ele se destaque mais rápido e ele faça as atividades do dia a dia com maior amor. Depois disso, você vai perguntar qual a disponibilidade de horário, tendo em vista o tempo de estudo. Então, aqui, por exemplo, não adianta você contratar um estagiário para trabalhar da 1 às 19 horas, por exemplo, da 1 às 19 horas, se ele sai da faculdade meio-dia e meia. Não tem como, porque ele não vai conseguir nem almoçar para chegar dentro do estágio. E isso, no primeiro momento, pode ser tranquilo, porque ele está querendo o estágio. Mas depois vai virando uma bola de neve. É difícil ele trabalhar num lugar que ele vai ter que ir para a faculdade, sair correndo, ele vai ficar assim, toda hora na última aula pensando, putz, se o professor atrasar essa aula, eu tô ferrado, porque eu vou chegar atrasado no estágio. Aí ele vai comer correndo, vai entrar no estágio correndo, então assim, vira um ciclo de pressa. Então, tem que entender qual é a disponibilidade de horário daquele estagiário para ele não ter problema no dia a dia dentro da sua empresa. Depois disso, se já tiver estagiado, se aquele estagiário pretendente à vaga já tiver estagiado, como foi a sua experiência no último estágio? Deixa ele contar o que ele gostou, o que ele não gostou, o que tinha lá naquela empresa que talvez ele gostava muito de fazer. Quais foram as experiências dele? Quais são os pontos que ele acredita que pode melhorar nesse novo estágio? O que ele aprendeu naquele antigo estágio? Então, deixa ele conversar, busca entender a realidade daquele estagiário, mas sempre buscando o caráter. Lembrando que habilidade você treina, caráter vem com a pessoa. Depois disso, pergunta se ele já conhece a empresa. É muito legal quando você tem principalmente o estagiário que admira aquela empresa que ele vai trabalhar. Muitas vezes eu tive o sonho de trabalhar em alguns escritórios que eu já trabalhei. E por isso eu entrava no site, eu pesquisava, eu via o que aquele escritório de advocacia era referência, para eu falar sobre aquilo na própria entrevista. Então aqui já demonstra até um interesse do estagiário na vaga que você tem disponível. Depois disso, o que ele espera do programa de estágio? Aqui você vai ver se tem algum ponto específico, algum aprendizado diferente que ele quer ter no programa de estágio. Eu, por exemplo, já fui trabalhar em escritórios que eu queria ter um contato maior com a área preventiva trabalhista. Ou porque eu queria trabalhar com uma advogada trabalhista em específico que eu já admirava, já acompanhava a carreira. Então aqui você vai ver o que ele espera, para ver se você pode proporcionar como empresa aquilo que o estagiário está esperando. Depois disso, você vai perguntar para ele quanto ele pretende ou ele espera ganhar de bolsa estágio. O que é bolsa estágio ou bolsa auxílio? É o valor de salário
que você paga para o estagiário. Só que aqui no programa de estágio, você não chama de salário, você chama de bolsa. Então, ou é bolsa auxílio ou é bolsa estágio. E aqui você vai perguntar quanto ele pretende ganhar, para você alinhar as expectativas. Você vai ver se o quanto ele pretende ganhar é o quanto você, como empresa, tem disponível para pagar, tá bom? Depois, caso você ache necessário, você pode pedir para ele fazer uma redação, se a escrita for importante, como é o caso de um escritório de advocacia. Ou então você pode pedir para ele fazer uma prova, dependendo da área da sua empresa. Então aqui, se for interessante testar o conhecimento, testar a escrita, você pode fazer esse pedido também. Depois disso, o que eu indico? Eu indico que fez a entrevista e às vezes eu não sei o tamanho da sua empresa. Então, se a sua empresa ela for de médio porte ou tiver até uma área de RH, que quem vai fazer essa primeira entrevista é a área de RH, eu indico que marque uma segunda entrevista com o gestor, com a pessoa direta que aquele estagiário vai trabalhar, vai dar o suporte, para que aquela pessoa possa conhecer melhor o estagiário e ver se realmente ele gostou do estagiário, o que ele quer conversar, o que ele quer perguntar, tem alguma experiência específica do estagiário que ele quer que é imprescindível que aquele estagiário tenha. Então, sempre marque, caso a primeira entrevista do estagiário vai ser feita com a área de RH, sempre marque uma segunda entrevista com a pessoa direta que aquele estagiário vai assessorar, tá bom? Agora que você já escolheu o seu estagiário, você precisa fazer um termo por escrito, falando sobre como vai funcionar o programa de estágio. E esse termo por escrito tem que assinar você como empresa, o estagiário e a instituição de ensino. E você lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a finalidade do programa de estágio é o aprendizado e a preparação do estudante? Então aqui você tem que ter uma comunicação clara e bem alinhada com o estagiário. Lembrando que a todo tempo ele vai estar aprendendo. Então você tem que ter paciência, você tem que investir tempo em ensinar aquele estagiário as coisas do dia a dia da área que ele escolheu. Você tem que também ter um cuidado, um olhar para ver se o estagiário ele está inseguro, porque se for o primeiro emprego dele, pode ser que ele esteja inseguro, com medo, porque ele não sabe fazer nada daquilo ali do dia a dia da empresa. Eu, por exemplo, no meu primeiro estágio, eu não sabia nem escrever uma petição simples, que é que nós falamos no direito, é algo de, por exemplo, você escrever pedindo para o juiz para juntar no processo um documento, uma procuração, que é algo simples. Eu não sabia e eu tinha insegurança. Eu tinha insegurança de ir num fórum pedir para olhar um processo. E para isso, assim, graças a Deus, no meu primeiro estágio, eu tive uma chefe excelente, que eu admiro ela até hoje como pessoa, e ela me encaminhou, ela me ensinou a escrever, ela me ajudou, ela me deu suporte quando eu precisava e quando eu estava com medo. Ela me dava até dica para eu estudar para a prova da faculdade. Então, assim, tinha um relacionamento ali de parceria. E eu cresci muito como estagiária trabalhando com ela. E ela também contou com a minha ajuda, porque eu estava comprometida com ela. Então, aqui, a comunicação ela tem que ser clara, bem alinhada, para você criar laços de confiança com o seu estagiário ou com a sua estagiária. Agora, por fim, e não menos importante, eu vou falar com você sobre algumas obrigações trabalhistas do contrato de estágio. E aqui eu vou usar uma colinha também para eu não correr o risco de deixar passar qualquer tipo de obrigação trabalhista para você. Mas eu quero dizer o seguinte, veja esse contrato de estágio, essa linha de contratação do estagiário de forma correta, como uma metodologia. Primeiro de tudo, você vai escrever o programa de estágio. Você vai determinar a eficiência que você espera desse programa de estágio. Depois, você vai alinhar a comunicação. Vai pegar e vai transformar a comunicação em laços de confiança, uma troca entre você e seu estagiário. E por fim, você vai quitar, pagar, conceder todas as obrigações trabalhistas ao estagiário. Então aqui vira uma metodologia, como o meu método, ECO, que você vai equilibrar eficiência, comunicação, confiança e obrigação trabalhista. Mas agora vamos para a obrigação trabalhista, que eu anotei todas aqui e eu vou usar essa colinha para falar tudo para vocês.
Primeira obrigação trabalhista, o estagiário deve estar matriculado na instituição de ensino. Então, assim, não é só na hora que ele vai entrar no programa de estágio. O estagiário tem que estar matriculado na instituição de ensino todo o período do programa de estágio. Então, você pode, de tempos em tempos, pedir para ele apresentar uma certidão da instituição de ensino, algo que comprove que ele está devidamente matriculado. Porque o que eu já vi acontecer, tá? Essa experiência. O estagiário acaba largando a faculdade, não quer mais aquele curso, ou então acaba faltando, deixando e acaba fechando a matrícula ou tendo a matrícula lá suspensa. E aí, nesses casos, a empresa corre risco sem saber, porque por não pedir uma certidão ou algo que comprove a matrícula do estagiário, ela tá ali com um estagiário que não é estagiário, porque se ele não está matriculado na instituição de ensino, ele não é mais um estudante. E aqui a empresa corre o risco de ter reconhecido o vínculo empregatício e ter que assinar a carteira de trabalho daquele estagiário como se ele fosse funcionário. Então, tá vendo como é bom prevenir? É muito melhor prevenir do que remediar? Porque aqui, se você põe um período que de tempos em tempos você pede para o estagiário esse comprovante de matrícula, você se previne desse risco. De um risco que você talvez nem sabia que estava correndo, tá bom? Outra coisa, tem que contratar um seguro acidentes pessoais para o estagiário. Aqui é obrigatório, tem que contratar esse seguro. Depois disso, temos as jornadas de trabalho. As jornadas de trabalho existem 3 formas possíveis de se fazer. A primeira são 4 horas diárias até 20 horas semanais. E aqui é válido se o seu estudante estiver nas seguintes instituições de ensino: ensino fundamental, na modalidade profissional de jovens e adultos. Então, se o seu estudante, o seu estagiário, ele está na educação especial e nos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de jovens e adultos, ele pode trabalhar na jornada de trabalho 4 horas diárias até 20 horas semanais. O outro tipo de jornada de trabalho são 6 horas diárias até 30 horas semanais. E aqui o estagiário tem que estar na seguinte instituição de ensino: para estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Então, se o estagiário for da educação do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, a jornada de trabalho pode ser de 6 horas diárias até 30 horas semanais. E aqui tem uma exceção. Se o curso do seu estagiário na instituição de ensino, ele tem uma mistura entre prática e teoria, e dentro do programa de estágio dessa instituição de ensino tem a permissão para ele fazer um trabalho de até 40 horas semanais, você pode contratar ele nessa modalidade de jornada de trabalho. Só que, requisitos: tem que estar no programa de estágio da instituição de ensino e a instituição de ensino tem que promover uma mistura entre prática e teoria dentro da instituição de ensino, dentro da modalidade de ensino deles, tá? Então tem que ter esses 2 requisitos para o estagiário poder trabalhar 40 horas semanais. Depois disso, nos períodos em que o estagiário estiver passando por qualquer avaliação dentro da instituição de ensino, você tem que reduzir a jornada de trabalho por pelo menos a sua metade. Então, tome cuidado com isso, porque lembra, o programa de estágio é para o aprendizado e para a perfeição, o aprimoramento do estagiário, do estudante. Então, o foco é o estudo. Caso ele esteja passando por provas, avaliações, você tem que conceder para ele uma redução na jornada de trabalho por pelo menos a sua metade. Depois, o estágio não pode ultrapassar um período máximo de 2 anos. Então, você não pode ficar com seu estagiário por mais de 2 anos dentro da sua empresa. E caso esse estágio não seja obrigatório para o estudante, você, como empresa, tem que efetuar o pagamento da Bolsa Auxílio ou Bolsa Estágio, que é aquilo que eu falei que é o salário do estagiário, só que aqui no programa de estágio nós chamamos de Bolsa Auxílio ou Bolsa Estágio, mais o valor do auxílio transporte, que são os gastos que ele tem para ir trabalhar e voltar a trabalhar. Por fim, os estagiários
possuem direito a férias. Então, se o seu estagiário ele ficou por um período maior do que 1 ano trabalhando na sua empresa, você tem que conceder férias para ele de 30 dias. E esses 30 dias de férias são preferencialmente tirados de descanso durante o período que ele tem férias escolares. Por quê? Porque o objetivo das férias é o descanso do estagiário. E quando ele está na faculdade, ele não vai ter um descanso pleno. Então, preferencialmente, você deve conceder as férias no momento que ele vai ter férias também na instituição de ensino. Veja que é preferencialmente, não é obrigatoriamente. Então, se você não puder, se tiver essa impossibilidade de agendar as férias do estagiário, quando ele está de férias também na instituição de ensino, você pode agendar em outra data. Mas tem que ficar demonstrado que você não concedeu as férias junto com as férias da instituição de ensino, porque havia uma impossibilidade dessa concessão na sua empresa. Tem que demonstrar essa impossibilidade, tá bom? Então vamos lá. Caso você não cumpra com nenhuma dessas obrigações trabalhistas que eu falei, ou com uma obrigação trabalhista dessa que eu falei, você está correndo o risco de ter problemas na Justiça do Trabalho e acabar tendo que reconhecer o vínculo empregatício, contratar o seu estagiário como funcionário e assinar a carteira de trabalho dele. Então, assim, tome cuidado com todas as obrigações trabalhistas, monte o programa de estágio dentro da sua empresa, você vai ver a clareza que você vai ter montando esse programa de estágio, você vai saber efetivamente o que você espera daquele estagiário no seu negócio. Tenha uma comunicação clara, busque ensinar aquele estagiário, sabe? O dia a dia no ambiente de trabalho é uma troca. O estagiário também pode acrescentar no seu dia a dia e você vai acrescentar no dia a dia dele. Lembre que o programa de estágio ele serve para o aprendizado e para o aprimoramento do estudante. Então, tenha esse foco no programa de estágio, tenha a comunicação, deixe claro o que você espera de nível de eficiência. Cumpra com as obrigações trabalhistas, porque assim você vai começar a prevenir e vai parar de remediar todos os problemas que você tem na área trabalhista da sua empresa, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, me mande aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. E é isso, eu te vejo então num próximo vídeo.